Sandra, obrigado pela mensagem que você nos trouxe hoje. Ela é muito importante, principalmente do tocante ao modo como nós nos comportamos com o nosso passado, né? Nosso passado nesta vida e nosso passado de outras vidas, né? Nós não podemos deixar que o nosso passado impeça a nossa evolução. Se nós ficarmos remoendo o nosso passado a todo instante e não conseguirmos sair desse círculo vicioso, nós vamos perder tempo, né? Então, excelente mensagem, obrigado. E está diretamente relacionado ao nosso assunto de hoje. E o nosso assunto de hoje, ele está também muito relacionado ao assunto da semana passada, que o Edson nos trouxe, a lei de ação e reação e as suas interpretações. E eu aproveitei fazer uma ligação também com um assunto que eu conversei com vocês há algumas semanas, 5, 6 semanas, sobre a paz. Lembra que nós falamos sobre a paz, como desenvolver a paz dentro de nós? E naquela ocasião, eu citei 3 elementos fundamentais para que nós conseguíssemos desenvolver a paz e mantê-la conosco, né? O primeiro eram as nossas emoções, e eu chamava a atenção naquela ocasião para a importância do equilíbrio das nossas emoções, de nós mantermos as nossas emoções sempre ajustadas da melhor forma possível. Porque senão, cada vez que chega um problema para nós, ele de fato vai ser um problema. Ele vai nos causar, de alguma forma, medo, vai causar angústia, né? Se nós estivermos desequilibrados. Falei rapidamente também sobre o pensamento, e, aliás, quero aqui fazer uma observação sobre o workshop que foi realizado no sábado, e começou exatamente pelo pensamento, né? Muito bem abordado o tema pensamento, e quanto é difícil nós controlarmos esse senhor, né? Esse pensamento, realmente é difícil. Mas é importante que nós trabalhemos nisso a todo instante. E o terceiro elemento, que é o supervisor geral, digamos assim, é a nossa consciência, né? A nossa consciência baseada no nosso conhecimento, nas nossas experiências, nos nossos valores e principalmente nas leis morais. As leis morais, as leis divinas, as leis de Deus, chamem como quiserem, mas as leis morais, elas fundamentam exatamente como deve ser o nosso caminhar. E a nossa consciência, fundamentada dessa forma, ela vai nos permitir que nós tomemos as melhores decisões. Então, emoções equilibradas, pensamentos bem ajustados também, e a nossa consciência supervisionando tudo isso, isso faz com que nós tomemos as melhores decisões. E nem sempre é fácil, né? Nós somos instigados a todo tempo, né, com dificuldades. Então, tomar boas decisões depende de nós estarmos bem equilibrados, realmente. Por falar em equilíbrio, depois que a gente chega numa certa idade, a gente já não situa muito bem o tempo. Eu ia falar há uns dias atrás, mas na verdade foi alguns anos atrás, conversando com um colega, ele me procurou, e ele sabe, né, que eu sou espírita, cristão, portanto, que acredito em Deus, que sei que nós somos espíritos imortais, que há comunicação entre o plano espiritual e o plano da Terra, nós humanos aqui, em certas circunstâncias, né? Que nós, como espíritos imortais, nós encarnamos, nós temos a nossa passagem aqui na Terra, e se não fizermos tudo como devemos fazer, nós reencarnamos, até que nós consigamos, de fato, caminhar nesse processo evolutivo. Mas ele me procurou e ele começou a conversa da seguinte forma: eu me tornei ateu, não acredito mais na religião, não acredito mais em Deus, não acredito na espiritualidade. E ele fez isso assim de uma forma, eu diria, respeitosa, porque ele sabia da minha convicção religiosa. Então ele fez isso com muito respeito. Não houve em nenhum momento qualquer tipo de deboche, absolutamente nada. Essa pessoa, também engenheiro, desenvolveu diversos projetos de
teor de dificuldade bastante grande, o que demonstra ser ele um estudioso, né, e ter assim uma noção muito boa da vida como uma forma geral. Pessoa boa de coração. Eu vi essa pessoa ajudando muita gente. No entanto, ela se declarava ateia, né? Ele dizia: eu sou a partir de agora ateu. E sou ateu por uma razão: a religião não explica a dor. A religião não explica a dor, dizia ele. E ele complementava dizendo assim, deixando ele falar, né, cada vez mais, e ele complementava dizendo que tinha passado por uma dor muito intensa, extremamente intensa, e ele não entendia como Deus permitiu que ele, uma pessoa boa, pudesse passar por essa situação, pudesse ter que sentir aquela dor quase que insuportável como ele sentiu. Então ele questionava exatamente por causa disso, porque ele entendia que a religião não explicava a dor, não explicava e também não consolava, segundo ele, porque nós podemos até explicar a dor, né? As pessoas podem até entender a explicação que nós possamos dar, mas entre entender e ser consolada na dor, tem uma diferença grande. E ele dizia que a religião nem explicava e nem consolava. Esse, de fato, foi, eu diria assim, um desabafo extremamente sincero da parte dele, né? E porque ele repetia essa pergunta: existindo Deus e sendo Ele justo, como nós sabemos que é, por que Ele permitiu que essa dor acontecesse exatamente comigo, que sou uma boa pessoa? Por quê? Né? E também, a exemplo desse colega, se nós observarmos de uma forma geral, né, a humanidade de uma forma geral, nós vamos ver que muitos questionam a espiritualidade quando são defrontadas com a dor, quando passam por um processo doloroso, quando algum tipo de aflição chega até ela, né? Há sempre um questionamento. E exatamente porque as explicações que elas recebem não são convincentes. Se nós olharmos somente a nossa vida presente, acabamos de nascer como bebês, né? E vamos até a idade que Deus nos permitir. Nós temos a sensação que algumas pessoas, elas acabam recebendo uma cota de sofrimento muito grande, enquanto outras recebem um grau bastante grande de generosidade, até de sorte, muitas vezes, né? Um outro ponto que nos chama a atenção também, adicionando a esse colega e a esse último comentário que eu fiz, é que, em muitas situações, pessoas jovens passam por dores intensas, passam por doenças graves, ainda jovens, né? Bastante jovens. E eu diria mais, ainda como bebês, passam muitas vezes por cirurgias logo após o seu nascimento. Elas são obrigadas a corrigir alguma deficiência cardíaca ou alguma deficiência do aparelho respiratório, porque assim nasceram, né, com aquela deficiência. Então, é triste nós vermos, mas parece que a dor vem conosco lá do berço e todo dia nós temos que passar com ela, levando, né, sabe-se Deus até onde. Se nós quisermos falar um pouquinho mais sobre dor, nós poderíamos lembrar aqui tudo o que acontece na nossa sociedade de uma forma geral. Por exemplo, os assassinatos que ocorrem, né? A perda de entes queridos que acontecem com certa frequência até. Poderíamos falar das decepções amorosas, dos reveses financeiros. Poderíamos falar até das decepções com amigos, decepções em nossas amizades. Quer dizer, há um grau muito grande de dores a que estamos expostos. Então, vem de novo a pergunta: por quê? Né? Por quê? Se Deus existe e Ele acompanha a dor em cada um de nós, e se acompanha, por que Ele permite? Essas são perguntas que aparecem. Nós vamos fazendo, à medida que
a dor vai se aproximando de nós, nós começamos a questionar uma série de coisas, né? E eu acho que nós poderíamos até ir um pouquinho além ainda nesses comentários que eu fiz. Nós poderíamos dizer o seguinte: parece que algumas pessoas, mesmo sendo más, parece que elas são agraciadas, né? E tudo dá certo. A prosperidade chega para elas, enquanto outras boas, honestas, de bom coração, diz que tudo acontece de errado. Parece que o caminho delas está assim, né, obscurecido, digamos assim. E aí vem, por último, a mesma pergunta: por que Deus permite que pessoas más prosperem e pessoas do bem sofram? Nós paramos aqui um segundinho e vamos olhar outras religiões também. Algumas religiões tentam explicar a dor. Só que elas dão respostas que não nos convencem e muito menos consolam, muito menos. Resposta do tipo assim: não, você está sofrendo, mas você vai ter uma recompensa. Você vai para um lugar muito bom, você vai para o paraíso. Paraíso é aquele lugar que todo mundo vai quando morre, né? Então você está sofrendo, mas você vai ganhar um prêmio, você vai para o paraíso. Mais ou menos quando a gente vai no supermercado, e você vai sempre naquele supermercado, você faz compra lá, e está lá no teu CPF o número de compras que você fez, a quantidade que você gastou, você vai ganhando pontos, né? Você vai ganhando bônus. E esses bônus você vai trocar depois por brindes ou por desconto na tua conta, numa conta futura. É isso que as religiões normalmente falam. O que estranha é que o paraíso, segundo eles, é aquele lugar para onde todos vão depois da morte. Só que para alguns é tão duro chegar lá, né? Passam por tanta coisa difícil, tanta dor, tanta aflição, e para outros parece que vai tudo tranquilo. Então, onde é que está a justiça disso, né? Isso não consola, não adianta, não consola por mais que nós insistamos nisso. E aí eu volto um bocadinho no passado, 2000 anos só, e eu lembro uma das frases de Jesus. Jesus afirmou que no momento adequado, ele nos traria o que ele chamou de Consolador prometido, que é o Espiritismo, né? Ele, de alguma forma, ele arranjaria o trabalho de espíritos de luz que trariam respostas do plano espiritual para nós, bastante claras, objetivas, diretas, para não haver dúvida dessa história de por que a dor, por que acontece isso, o que causa a dor, quais são as causas, né? O que fazemos ou não fazemos para passarmos por elas. E lá, vocês lembram, em 1857, num trabalho magnífico, esses espíritos de luz reuniram com Allan Kardec e mais uma equipe que trabalhava com ele, em obras maravilhosas, todas essas respostas. Nós temos livros já publicados naquela ocasião que nos respondem tudo isso que eu estou perguntando aqui, dos porquês Deus permite, né? Que a dor aconteça com cada um de nós. E depois, claro, esse trabalho continuou, nós tivemos excelentes médiuns que também psicografaram obras maravilhosas, que também nos ajudam a entender essa história da dor. Kardec, então, faz esse trabalho para nós. Nós temos oportunidade hoje de ler todas essas obras, de estudá-las, interpretá-las adequadamente e entender que nós somos, sim, espíritos em evolução e que nós, essa é uma mensagem extremamente importante, nós não estamos sozinhos. Nós temos corações bons nos acompanhando a todo instante. Isso é importante que nós saibamos. Isso dá um conforto para nós, né? E hoje, o nosso assunto, o nosso tema, que trata exatamente das nossas aflições e as causas que provocam essas aflições, nós vamos tomar como base um dos livros de Kardec, que é como se fosse realmente a coluna mestra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que todos nós conhecemos e lemos uma lição aqui, uma lição ali,
né, para entender um tema ou outro. E dentro desse livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que trata muito bem desse tema. Trata de uma forma direta e clara. Esse capítulo 5, não por acaso, ele é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é um tema realmente difícil de ser tratado, difícil de ser entendido. Então, parece que os espíritos gastaram tempo maior para que nós pudéssemos entender o real teor desse assunto. Dentro desse capítulo 5, nós vamos falar de 2 itens. O item 4, que trata das causas atuais das aflições, e o item 6, que trata das causas anteriores, de vidas anteriores. Antes de falar nele, quero lembrar aqui um outro livro, psicografado por Chico Xavier, do Espírito de Emmanuel, que se chama Religião dos Espíritos. E aqui Emmanuel traz para nós algumas comparações das aflições, digamos assim, algumas correlações. E ele diz assim, eu não vou ler todas, eu trouxe só algumas aqui para nós conversarmos. Ele diz assim, a aflição do vício é a delinquência, é o crime, digamos assim, é a delinquência. E aí eu estava tentando buscar algum exemplo, e eu lembrei de um homem, também de alguns anos, uns 7, 8 anos atrás, homem público, que nas suas confissões à justiça, ele disse que ele tinha um vício. Né? Esse homem, eu não vou citar o nome, mas vocês saberão quem é, com certeza, já foi preso, já está solto, enfim. Ele tinha um vício, né, que era receber propinas. E ele recebia propinas exatamente para alimentar os vícios dele. E os vícios dele eram assim. Primeiro começou, segundo ele, com jantares, e ele gostava de jantares, né, jantares assim, regados a bons vinhos, né, uma boa comida, nos quais ele convidava aqueles empreiteiros que negociariam as propinas com ele. Então, aquilo foi tomando corpo, tomando volume. Aí, depois dos jantares, eles combinavam ir para alguma boate, para terminar o resto da noite. E aquilo foi aumentando, era uma vez por mês, depois passou uma vez por quinzena, passou uma vez por semana, aí 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Quando ele percebeu, o vício já tinha o tomado de tal sorte que ele estava indo todos os dias. Era o restaurante e depois a boate, todos os dias. Ora, para alimentar o vício, você precisa de dinheiro. E daí a expressão, fazendo uma correlação aqui com Emmanuel, que a aflição do vício é a delinquência, porque ele começou a cada vez mais usar o crime para conseguir mais dinheiro para alimentar o vício, né? Eu falei de um caso específico, histórico, né, mas nós podemos estender isso para qualquer vício, né? Pode ser qualquer vício. Emmanuel ainda classifica a aflição, dizendo que a aflição da agressividade é a cólera. Pessoas agressivas, elas chegam até a cólera, e cólera, além de fazer mal para todos, faz muito mal, muito mais mal, me permitam o termo, para a própria pessoa, né? Porque toda aquela energia negativa que ela lança para outras pessoas, aquilo volta para ela. Então ela fica tomada por uma energia extremamente negativa, além de provocar rugas também, né? A aflição do crime, uma terceira, a aflição do crime é o remorso. E aí nós lembramos daquilo que eu falei antes, a consciência. A consciência, ela é uma supervisora das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Então, se foi cometido um crime, ainda que seja daqueles bandidos mais sem alma do mundo, mais sem coração do mundo, ele tem uma pontinha de remorso. Uma hora ele vai parar para pensar e vai lembrar do que ele fez. A aflição do fanatismo é a intolerância. Opa, essa daqui nós estamos dando aula, né? Porque nós acho que nunca assistimos, em época nenhuma do mundo,
uma intolerância tão grande quanto nós assistimos nas últimas eleições, né? Um lado, de forma intolerante, não conseguia ouvir o outro e vice-versa. Então, a aflição do fanatismo, aqueles que são fanáticos realmente, provoca a intolerância. A aflição da fuga é a covardia. A aflição da inveja é o despeito. Esse também é um defeito tão ruim, né? A inveja. A inveja é terrível, porque quando invejoso, você não dá valor muito para aquilo que você tem, não dá valor para o que os outros têm também. Então, quando você consegue realizar alguma coisa, você acaba não valorizando aquilo. Você acaba não achando graça, não tendo prazer naquilo que é feito. E para encerrar, né, porque a lista é muito longa, a aflição da indisciplina é a desordem. Lembro aqui do seguinte, Chico tinha um pensamento bastante interessante. Ele dizia assim, a disciplina, apesar de muitos dizerem que é uma prisão, né, é tudo certinho, né, tudo disciplinado, parece um prisioneiro, não faz nada fora do lugar nem da hora, né? Mas o Chico dizia que a disciplina era a chave da porta, que permitia ele entrar e sair a hora que ele quisesse. E aqui tem um exemplo. O cidadão indisciplinado, que precisa estar no escritório lá às 8 horas da manhã, ele levanta 15 para as 8. Aí é a hora de tomar o banho e o café. Imagina como é que é o banho levantando 15 para as 8, né? Mal entra no banheiro, mal abre o registro, já passa embaixo do chuveiro, já levanta para tomar o café, já põe a roupa, já sai. Já sai. Como que ele sai se ele não acha a chave do carro, né? Ele não lembra onde ele deixou a chave do carro. Ficou em algum lugar. Não tem um lugar certo. Tá? É indisciplina total. E depois ele tem que andar só 10 quilômetros para chegar no trabalho dele. Não vai chegar, óbvio. Aí chega no escritório, bom dia. Não, bom dia por quê? O que aconteceu? O que você está sabendo que é bom dia? Para mim não é bom dia, para mim está terrível. Né? E assim, tá. Bom, primeira grande reflexão. Eu falei de algumas aflições, né, que Emmanuel enumerou aqui para nós, e nós percebemos que o Espiritismo nos esclarece que a maior parte das nossas aflições está aqui dentro, está conosco. Depende da nossa forma de ser, do nosso caráter, né? Se nós somos orgulhosos, egoístas, invejosos, né, vaidosos, sei lá, nós vamos puxando aflições para nós o tempo todo. Então, a maior parte do nosso sofrimento, de fato, a causa está na vida atual. Então, cabe a nós fazer aquele trabalho, né? E aqui vem uma proposta que nós temos falado sempre, que é de nós trabalharmos na nossa evolução, baseados lá nas leis morais. Terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar todas as leis morais. Baseado nelas, nós vamos trabalhando esse nosso orgulho, egoísmo, etc., e vamos tentando a cada dia melhorar isso, né? Isso é uma educação permanente. Ninguém é perfeito, nós cometemos nossos deslizes, não tenha dúvida disso, mas é importante que a gente esteja sempre atento. E aqui tem um joguinho que eu gosto de lembrar. É o jogo dos jesuítas. E o jogo dos jesuítas é um jogo que nós conhecemos, principalmente nos finais de ano aí, nas empresas, nas famílias, entre os amigos, se chama amigo oculto. Todo mundo conhece, né? Amigo oculto. Só que amigo oculto, não conhece amigo oculto? Nunca brincou? Calma, aí é uma outra aflição, é do desespero de querer saber as coisas antes da hora, né? Calma, eu vou falar. A parte da ansiedade, exatamente. Ouça 2 vezes a parte da ansiedade, para dominar a ansiedade. Fique tranquila. O jogo é o seguinte: 10 jesuítas sentam em torno de uma mesa e cada um deles recebe um bilhetinho e ele precisa escrever para cada um dos outros 9 que estão na mesa 5 virtudes
e 5 defeitos. 5 virtudes, 5 defeitos. Aí começa a escrever, né? Então, escreve muito bem. Depois de escritos, eles colocam o nomezinho, né, de cada um deles, né, para a pessoa saber quem é a responsável por aquelas virtudes e defeitos. E aí todos recebem os papeizinhos com as 5 virtudes e os 5 defeitos. O que vocês acham que acontece? Primeiro jesuíta lá, barbona branca, cabelo branco. Eu não tenho esse defeito. Eu não tenho esse defeito. Aí ele pega o outro papel, está escrito a mesma coisa. Pega o outro papel, está escrito a mesma coisa. E em primeiro lugar ainda, é aquele defeito que ele tem. Mas ele não percebe. Ele não percebe. Então, veja como é importante, né, o autoconhecimento, nós darmos chance para nos conhecermos. Mas não é só com defeito, não. Muitos deles também começam a ver as qualidades. Opa, eu não sabia que eu tinha essa qualidade, né? Ué, pois é, você tem essa qualidade, né? Então, é um joguinho interessante que ajuda cada um a se olhar, né? Olhar para si mesmo. Quero lembrar aqui um outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Sede Perfeitos, que tem uma frase que é de uma importância fundamental. Diz assim: o Espiritismo precisa ser bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. Nós temos que internalizar essas lições que nós trazemos no Espiritismo. Nós temos que entender no coração, para que realmente essas causas das aflições sejam adequadamente entendidas. Se nós pularmos lá para o item 6, né, as causas de vidas anteriores, nós vamos ver o seguinte: muitas vezes, alguns males pelos quais passamos, nós não conseguimos identificar a causa, né? Eu não fiz nada para isso acontecer, mas aconteceu. Acabou acontecendo. Muitas vezes, essa causa pode vir de vidas anteriores, pode vir. Mas pode vir também de outras missões que nós temos que realizar, nós não sabemos, né? Por isso que o importante é a nossa conscientização de que nós temos que sempre trabalhar no bem, sempre. Lembrar sempre da lei do amor, né? Sempre colocar o amor como ferramenta principal, amor ao próximo, amor a si mesmo, amor ao próximo, amor a Deus, amor aos inimigos, né? Não desejar o mal para o inimigo, desejar sempre o bem para ele. Aliás, quanto melhor o inimigo estiver, mais para longe ele vai e menos atrapalha a nossa vida, né? Então, vamos desejar o bem, que ele prospere, que ele siga o rumo dele. E observe o seguinte: nós não podemos ser frutos de uma única existência. Porque, já perceberam? Às vezes, nós encontramos uma pessoa e, de imediato, nós nutrimos uma simpatia tão grande por ela, né? Puxa vida, por que será isso, né? E mais ainda, muitos já se apaixonaram, quase que num primeiro encontro. Aquela primeira pessoa que encontraram já se tornou um amor que será eterno. Olha, temos exemplos aqui, coisa boa, né? Mas também o contrário é verdadeiro. Quantas vezes nós encontramos pessoas que nós antipatizamos assim quase que de imediato, né? Alguma coisa nos mexe lá dentro e dá algum sinal para nós, né? Curioso, eu falei agora há pouco de mercado, eu vou usar o exemplo do mercado de novo. Quem sabe na fila do mercado, na fila do caixa, nós nos esbarremos numa pessoa com a qual nós tivemos uma vida maravilhosa há 500 anos, há 800 anos, há 200 anos. Não sou louco de dizer há 20 anos. Né? Não sou louco de dizer isso. Não esbarramos no supermercado, exatamente. Agora, pode ser que nós estejamos passando por um sofrimento provocado por alguém que nós tenhamos prejudicado lá atrás, em alguma vida também.
Pode ser que isso esteja acontecendo. E se isso está acontecendo agora, tem uma razão para isso. Porque ao longo do tempo, das nossas existências, nós viemos evoluindo. E evoluindo, nós fomos criando essa bagagem emocional, espiritual, moral. E agora, nós temos condições de passar por esse sofrimento. Nós conseguimos passar por ele entendendo exatamente a sua causa, né? Por isso que existe uma frase que é: nunca avalie alguém pela aparência, porque ali tem um espírito milenar, um espírito imortal na realidade, né? Ali naquela pessoa tem alguém com quem você já pode ter convivido. A gente realmente não sabe. Dado o horário, vou dar uma aceleradinha aqui. Tem uma história que fala sobre dor suprema. É uma história de Francisco de Assis. Lá na cidade de Assis, na Itália, né? Ele morava lá com seus monges e uma dada época ele precisava se deslocar para uma outra cidade ali próxima. Não tão próxima, não tão longe. Dava para ir a pé, mas não era assim, né, alguns minutos, não, era coisa de horas. E fazia um frio terrível, era muito frio. E acho que, se eu lembro bem, ele tinha uma sandália franciscana no pé, né? Então, imagine com aquele frio, aquela sandáliazinha aberta, como era o negócio, né? Bom, ele saiu com o monge, que fazia parte do grupo dele, o pai, Francisco, né, como ele era chamado, saiu com o monge lá da casa deles, e ambos se dirigiram para essa cidade onde eles tinham um trabalho a ser realizado. Depois de algumas horas, o frio começou a incomodar, e começou a incomodar cada vez mais, e os dois já estavam se ressentindo daquele frio. A tal sorte que eles decidiram fazer um pequeno desvio, porque eles sabiam que tinha um castelo num desvio que eles fariam. E para lá eles foram, e ficava a alguns minutos de onde eles estavam. Então eles desviaram a rota e foram em direção ao castelo. Chegando no castelo, aquele tremendo portal, né, característico dos castelos, o Francisco de Assis bate no portal com força, e com aquele frio, não devia ter nenhum guarda ali pertinho, né? Devia estar meio distante. Então, ele bate com força, espera alguns instantes, até que um guarda chegue e abra aquela portinhola, também características desses portões, e pergunte: quem está lá, né? Quem gostaria? E ele fala assim: é Francisco de Assis. E o guarda fala assim: vai gostar de outro, né? E fechou a portinhola na cara dele. Bom, o monge caiu no chão de desespero, porque eles já não aguentavam mais andar naquele frio. O monge começa a chorar copiosamente e desesperadamente, enquanto Francisco de Assis se mantinha em pé e começava até a ensaiar uns passinhos de dança. E aí o monge, quase que indignado com aquela situação, pergunta para Francisco de Assis: Pai Francisco, o frio fez mal para o senhor, para a sua cabeça? Porque o senhor está feliz, eu não consigo entender. E Francisco de Assis responde para ele assim: meu irmão, eu rezei a vida toda para chegar neste momento. Um momento em que ninguém mais pode me ajudar. Nós chegamos no fundo do poço. Só Deus pode nos ajudar nesse momento. Só Deus. Eu rezei a vida inteira e eu estou feliz por isso. E, de repente, chega um grupo, né, algumas pessoas, se aproximam deles, batem no portal, o guarda abre, reconhece aquelas pessoas e abre o portal. E eles entraram e foram para o calorzinho do fogo dentro daquele castelo lá, né? O importante é nós lembrarmos que, quando a situação está realmente difícil, tenha fé em Deus, tenha fé. De alguma forma, ele vai chegar até nós. E se a dor é intensa, ela vai passar também. Certamente ela vai passar. E lembro aqui, embora eu não tenha colocado, mas eu lembro de uma frase de Joana de Ângeles, que diz o seguinte: aliás, cabe bem para esse momento que nós estamos passando aqui no Brasil também. Não está tudo bem.
Seguramente não está tudo bem, mas está tudo certo. Está tudo certo, segundo a visão de um planejamento que está feito. Não está tudo bem, mas está tudo certo. Então, confiemos. Nós precisamos confiar. E nós aprendemos a raciocinar a nossa fé. Nós não temos fé por simplesmente ter fé. Não, nós raciocinamos, nós analisamos, né? Estudamos para isso e chegamos à conclusão que o caminho correto é esse. Eu disse, então, fé, mais do que acreditar, é confiar. Vamos lembrar que alguém que nos ama está sempre próximo de nós. Alguém de bom coração, do plano superior, está próximo de nós. Eu quero lembrar aqui uma outra passagem do Chico, que, vocês lembram, ele gostava muito de animais, né? E ele tinha lá uns animaizinhos na casa dele. E depois dos trabalhos mediúnicos que ele realizava lá na casa de atendimento, ele voltava para casa para descansar, né? Tinha ele um cachorro que ele adorava. Aquele cachorro, quando ele estava quase chegando na casa, já saía da casa, já pulava nele, começava a lamber. Era uma festa aquilo, né? E ele adorava aquele cachorro. Mas um dia, o cachorro começou a adoecer. Foi tomado por uma doença e foi piorando, pouco a pouco piorando. E aquilo afetou o Chico, porque ele adorava aquele cachorro, né? Ele tinha um verdadeiro amor por aquele animal. Uma pessoa do relacionamento dele, vendo aquela situação e o sofrimento de Chico, pensou numa forma de amenizar todo aquele sofrimento. E como a doença do cachorro era muito grave e a morte dele era iminente, essa pessoa decidiu acabar com a vida do cachorro. Naquela noite, o Chico volta e o cachorro não estava mais lá. E aí ele soube que aquela pessoa, colega dele, havia sacrificado o animal. Chico foi tomado por uma mágoa tão grande daquela pessoa, mas tão grande, que ele mal controlava aquele sentimento ruim por aquela pessoa. Estou falando de Chico Xavier, não estou falando de nós mortais, né? Chico Xavier. No dia seguinte, ele vai para o trabalho e Emmanuel, seu mentor, num dado momento, chama Chico de lado e fala assim: olha, você está com uma mancha muito escura nessa região do cardíaco. Isso está atrapalhando sobremaneira os nossos trabalhos. Você precisa passar por esse sofrimento de uma forma adequada. E ele fala: como é que eu vou perdoar aquele cidadão que matou meu cachorro, né, que sacrificou o meu cachorro? Você vai fazer o seguinte: você vai descobrir o que ele mais gosta na vida, que presente ele gostaria de receber, você vai comprar e vai dar esse presente para ele. Mas, como? Ele sacrificou meu animal, como é que eu vou comprar um presente? Faça isso. E aí Chico vai e pergunta para outras pessoas o que aquele colega gostaria de receber. E ele descobre que ele gostaria de receber uma máquina de costura, né? Estou falando isso de 70 anos atrás aí, né? Uma máquina de costura de última geração, né? Não era, obviamente, computadorizada como são as de hoje, mas era de última geração. E Chico não tinha posses, né? Ele fez um carnê que ia demorar umas 10 encarnações para ele pagar mais ou menos aquela máquina, mas ele comprou. Fez um crediário, né, no tempo dos crediários, e deu a máquina de presente para aquele colega. Essa pessoa ficou tão grata, mas tão grata com aquela surpresa, que ele emanou uma energia tão forte para o Chico, que toda aquela carga negativa que o Chico apresentava desapareceu. Tal a energia que aquele colega emanou para ele. Então, veja como é importante nós trabalharmos o perdão, nós não guardarmos mágoa de pessoas, né? Isso só volta contra nós, de fato.
E para nós encerrarmos, já que eu estou na vibe aqui do Chico Xavier, eu quero contar um caso também que é extremamente emocionante. Ele, num dos dias da semana, ele fazia um atendimento às pessoas que perderam entes queridos. E várias mães participavam, vários pais, melhor dizendo, né, participavam dessas reuniões. E numa delas, uma mãe se aproximou dele e não conseguia falar. Ela se aproximou dele e ele, chegando perto dela também, de repente, ela abraça o Chico e começa a chorar de uma forma intensa. Ela chora, chora, chora assim, de forma bastante sentida. E Chico, embora tivesse o dom da palavra e pudesse falar frases de impacto, se quisesse, ele faria uma palestra de 5 horas para ela e para aqueles pais, ele também a abraçou e chorou junto com ela. E ficou chorando junto com ela. Passados alguns minutos, eles se separam fisicamente e ela fala assim: eu nunca me senti tão consolada na minha vida. Jamais eu me senti tão consolada. Ele não falou uma palavra. Ele apenas a abraçou e sentiu, junto com ela, aquela dor. E ao sentir aquela dor, o que ele fez? Ele disse: eu estou aqui. Sinta a minha presença. E é isso, esse exercício que nós temos que fazer também. Vamos sentir a presença de Deus, sem dúvida alguma, sentir a presença dos nossos entes queridos que estão no plano espiritual, trabalhando por nós e para nós. Sintam a presença. Deus abençoe todos vocês.